Mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre que for. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz eterno e neste mesmo som. Aleluia, glória. Eu acredito que todos que estão aqui têm uma chamada. Uns somos chamados para servir, ou chamados para serem professores de escola dominical, mas eu acredito que todos que estão aqui foram motivados por uma chamada de Deus. Ninguém se alista ao exército sem antes desejar. Para se alistar ao exército, tem desejo de lutar pelo seu país. Eu tenho certeza que todas as pessoas, de forma indiscriminada, todos os irmãos que estão aqui nessa tarde, de uma forma ou de outra, foram chamados por Deus para fazer alguma coisa. Eu quero lembrar esse fundo ainda. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Mas eu quero falar hoje do ministério. Eu acredito que as pessoas que aqui estão foram chamadas para o ministério. Moisés, ele tem 3 etapas na vida dele. São 3 etapas de 40 anos. Na primeira etapa da sua vida, e ela diz muito a respeito da nossa vida secular, Moisés, por providência de Deus, em que o faraó havia determinado que fossem mortos os filhos dos judeus, Deus, pela sua determinação e pela sua vontade, fez com que a sua serva levasse o menino até as águas do Jordão e ali colocasse num cesto, e esse cesto foi pego uma das servas da filha do faraó. E ela viu o menino. A Bíblia nos diz que Moisés, ao contrário que alguns dizem, era um cidadão formoso, e eu acredito que também era uma criança formosa. E ela determinou que fosse criada aquela criança. E ele recebe o nome de Moisés, que quer dizer aquele que foi achado. Em algumas traduções traz como Moisés aquele que foi tirado da água. Interessante a história, a Bíblia não conta isso, mas se nós procurarmos a história da vida de Moisés, alguns livros relatam que a sua mãe adotiva, a filha de Faraó, ela fez todo o empenho para adestrar, para treinar Moisés, para que ele fosse o representante do próximo Faraó quando seu pai não existisse mais. A mãe de Moisés, adotiva, nos diz a história que era uma mulher que não casou, mas era uma guerreira. Era uma mulher que estava à frente do exército, e por incrível que pareça, alguns que até como é que posso falar? Dizem que ela tinha um lado homossexual, mas não é verdade. Ela era uma mulher forte, era uma mulher que estava empenhada em defender os egípcios, e ela não tinha intenção de casar. Mas criou Moisés por 40 anos, adestrando ele em todas as disciplinas que havia no Egito. Historiadores dizem que ele foi adestrado em literatura, ele foi adestrado nas leis da época, foi educado aos pés dos melhores lutadores, e era um grande lutador,
conhecia profundamente da administração, conhecia profundamente da justiça do seu país e era reconhecido na época como príncipe. Estava numa posição privilegiada e poderia ser o sucessor do reino do Egito, poderia ser o próximo faraó. Mas havia dentro da vida dele um propósito de Deus. Interessante como Deus é exato em todas as coisas. Ele divide a vida de Moisés em 120 anos, de 40 e 40 anos. Os primeiros 40 anos ele é adestrado, recebe formação e treinamento para ser faraó, mas não chega a ser faraó. Quando ele consegue atingir os seus 40 anos, ele vê o povo dos judeus sofrendo e ele resolve intervir, sendo um bom lutador, vendo que o povo judeu estava sofrendo na mão dos egípcios. Em dado momento ele mata um dos egípcios para proteger o povo de Israel. Nesse primeiro momento, eu posso dizer que ele teve por 40 anos a oportunidade de ter uma formação secular. Por 40 anos ele teve a oportunidade de se preparar para esta vida. Por 40 anos ele esteve vinculado aos afazeres que esta vida determina que nós devemos ter. E nós não somos diferentes. Nós nascemos, quando atingimos uma certa idade, vamos para a escola, fazemos pelo menos 8 anos antes de entrar na faculdade de aprendizado, escolhemos uma profissão, fazemos, alguns fazem vestibular e passam esse vestibular, outros fazem um curso técnico e se preparam para esta vida. Moisés nada mais do que foi preparado para essa vida e para ser líder de uma grande nação. O Egito naquela época tinha mais de 5 milhões de pessoas, mas não era isso que Deus queria na vida de Moisés, e não era isso que Deus queria na vida de vocês. Talvez vocês tenham formação. Eu tenho uma boa formação, graças a Deus, mas Deus não me queria mais lá fora e me deu a oportunidade de estar aqui. Mas antes de eu vir para cá, Deus já havia me chamado e eu ficava pensando: será que chegará a minha vez de começar a fazer alguma coisa mais profícua para Deus? Mas quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós somos chamados por Deus, quando Deus nos dá uma missão em nossas mãos, não esperem vocês que será feita a vontade de vocês, mas será feita a vontade de Deus na sua vida. Talvez vocês se perguntem: por que tudo isso tem acontecido na minha vida? Por que o que eu desejava acabou não acontecendo? Por que eu estou aqui como professor de escola dominical, como evangelista, como pastor, como presbítero, como diácono, como operador? É porque Deus gostaria e queria que você estivesse na obra dele. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: toda a formação de Moisés, toda a formação que vocês têm, não é em vão. Deus usa a formação dos seus servos para a sua obra. Mas esta formação secular, esta formação que nós recebemos, não se identifica em nenhum momento com a formação que Deus nos dá em nossas vidas. Terminados os 40 anos, veja que fato interessante: Moisés sai e vai cuidar do rebanho de ovelhas. Ora, por favor, deveria ser o faraó do Egito, boa formação, formado em administração. Eu diria que se fosse hoje, ele seria um administrador de empresas, uma segunda faculdade que seria advogado, uma terceira faculdade que teria conhecimento de literatura e letras. Tudo isso ficou para trás, porque a vontade de Deus e a trajetória de Deus na vida daquele homem era servir o povo de Deus pelo povo de Israel. E a trajetória e a vontade de Deus na tua vida é que você sirva a Deus de forma diferente. Você me pergunta: pastor, o que eu aprendi em vão? De forma nenhuma. Essa é a escola secular. A principal escola que nós temos
é a escola de Deus. Vemos que nos próximos 40 anos de Moisés foge para o deserto midiano. Chegando no deserto midiano, ele casa com a filha de Jetro e passa, por nome Zípora, e passa a ter uma designação. Jetro chama ele e diz: olha, Moisés, tudo que você aprendeu agora não tem valor nenhum. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Sabe o que é isso? Começa a escola de Deus na vida de Moisés. Tudo que ele aprendeu, o que ele achava que era o mais importante, acaba não tendo importância, porque para administrar ovelhas, ser pastor de ovelhas, não se usaria isso. Para administrar ovelhas, não precisaria de administração. Para administrar ovelhas, não precisaria ser formado em letras ou literaturas. Para administrar ovelhas, para cuidar de ovelhas, não precisava ser um grande lutador, apenas ter paciência e estar com os seus olhos abertos. Eu vejo aqui que Deus leva Moisés a uma escola que nós já passamos também. Muitas vezes nós começamos a desaprender, se é que existe essa palavra na língua portuguesa, a desaprender o que nós aprendemos lá fora e começamos a aprender com Deus. Primeira experiência que eu passo a ter com Deus é a experiência da mansidão. Vocês já imaginaram, procurando pastos, cuidando de ovelhas? Essa é a escola da mansidão. Deus começa a preparar ele. Ele vive 40 anos como cuidador de ovelhas. Ele vive 40 anos como pastor de ovelhas. E acha já que a vida dele se encerra ali, apenas cuidando das ovelhas do sogro, casado com a sua filha e tentando dar sequência à sua vida material, mas servindo a Deus. A Bíblia diz que sempre servindo a Deus. Terminados 40 anos, quando Moisés chega aos 80 anos de idade, Deus já viu que está preparado para receber uma missão. Deus chama Moisés, foi um dos versículos que eu li com os irmãos, chama Moisés para retirar o povo de Israel do Egito. Eu fico a pensar, o que Moisés deve ter pensado, o que ele deve ter imaginado. Por muitos anos estive esquecido, por muitos anos estive guardando e cuidando de ovelhas, agora Deus me aparece e me dá uma missão. Fico a pensar que Moisés tem assim: eu não sou a pessoa certa. Talvez você tenha pensado algumas vezes na sua vida que você não é a pessoa certa, mas se Deus te escolheu para a obra, tenha certeza que Ele está te preparando para que você seja usado na obra de Deus. Ninguém é preparado do dia para a noite. Não é como na vida secular, que você pode contar os anos, em aproximadamente 14 anos, você está formado em uma disciplina, você tem uma faculdade em que você pode exercer. A escola de Deus não está limitada aos anos, mas está limitada à tua capacidade de aprender. Eu vejo que a nossa igreja, não só a nossa igreja, não quero falar de outra igreja, eu tenho feito uma pesquisa, tenho prestado atenção à pessoa do Calixto. Eu tenho visto, com exceção de 2, 3 igrejas que estão na mídia, a maior parte das igrejas estão interessadas apenas no ministério de Jesus. Apenas interessadas em administrar o que já tem o seu poder. Quem quiser vir, que venha. Quem não quiser vir, que os outros não apareçam. Nós deixamos de ser uma igreja evangelística. Nós somos apenas uma igreja evangélica dentro da cidade de Deus. O Senhor deu as mãos deles. A minha oração